Hello students, Teacher Jean here, e eu estou aqui no The Point, de frente aqui ao Atlantis, né, no Palmo de Jumeirah, um dos lugares mais visitados do mundo, só para nós fazermos mais uma Masterclass. E nesta aula, vamos falar como nós podemos aproveitar o curso. Todas as lições têm o mesmo padrão. Por exemplo, você tem verbos, a word list, sentenças, as expressions, a parte de speaking e as questions. Vamos ver como proceder em cada uma das partes. Os verbos e o vocabulário você sempre estuda com o áudio da lição, porque você pode estudar a pronúncia correta. De preferência, estude algumas vezes sem olhar no material, porque aí você já vai aprender a pronúncia correta de acordo com o que você está ouvindo. Depois de você ter memorizado as palavras, estudado com o livro, tente tocar o áudio e sempre falar em voz alta. As palavras você tem que memorizar para fazerem parte do seu vocabulário. Então, memorize e depois comece a estudar o áudio sem o livro, para ver se você é capaz de falar e lembrar o significado da lista de palavras e também dos verbos. Segundo passo, você tem sentences. As frases estão montadas usando os verbos e os vocabulários daquela lição. Então é interessante você fazer o mesmo procedimento. Ouça as frases, primeiro sem ler, e reproduza, mesmo que você não esteja entendendo 100%, mas fale todas as frases. Depois, comece a ler e repetir de acordo com o áudio. Aí você vai saber se tem alguma palavra nova. Se tiver vocabulários novos, você pode procurar na word list. Provavelmente ou é da word list do dia, ou se não, você tem das lições anteriores. As frases não são para serem traduzidas, mas é para você entender cada uma delas. Você consegue falar essas frases? Então, com o áudio, você precisa reproduzir quantas vezes forem necessárias para você conseguir trabalhar as frases, entender e falar sempre em voz alta. Depois, expressões. Em cada uma das lições, você tem expressões relacionadas ao trabalho. Então, cada uma delas são explicadas em vídeo e exercícios para você memorizar, porque elas são muito importantes na hora de formular frases ou na hora de utilizar esses vocabulários. Depois, a parte de speaking, a parte mais interessante. Você tem frases que estão escritas em português. Então, no material, você não tem escrito a tradução em inglês. Por quê? Você precisa ouvir e saber falar cada uma delas. Então, ouça e repita sempre em voz alta. Depois você pode olhar a tradução e ver se você realmente pensou na tradução correta. Se não, em português, as frases já podem te ajudar em relação ao entendimento. Depois, a parte de perguntas são trabalhadas em forma de áudio, não é? Então você pode ouvir a pergunta e ouvir uma proposta que você poderia usar como resposta, mas nada impede de você criar qualquer uma das respostas também. Então, ouça a pergunta, leia a pergunta e formule como seria a sua resposta. Lembre-se, não adianta responder com uma frase isolada, sempre com duas orações. Então, por exemplo, se você tem a pergunta, do you work at the office in the mornings? Então você tem a pergunta, ela é uma ideia. Do you work at the office in the mornings? Eu vou responder com duas frases ao mesmo tempo. Por exemplo, no, I don't work at the office in the morning because I start working at 1 o'clock. Vocês viram que quando eu disse because, ela já trouxe uma nova oração. Então, sempre treine fazer de duas em duas orações para você ter um período mais longo. É possível responder as perguntas sozinho? Sim. Se você sempre falar em voz alta, consciente do que você está dizendo, você está treinando o speaking. Não existe ainda a interação, não tem uma pessoa me perguntando e eu respondendo, mas só de falar em voz alta, você já está treinando o speaking, tá? Se você tem alguém que possa treinar com você, faça esse teste. Faça as perguntas e o seu amigo vai responder. E vice-versa também. Peça para ele fazer as perguntas e você responde. A parte de questions é o exercício mais importante porque você precisa falar sem estar lendo.
todas as palavras, os vocabulários, as expressões e as frases da lição é para te ajudar a ter um conteúdo. Você precisa dominar aquela lição. Quanto mais vocabulários novos, mais você precisa estudar em casa. Então, o áudio dura mais ou menos 3 minutos. Então, você pode estudar 3 vezes na sequência que você vai estar estudando 10 minutos. Então, aquela lição da semana, tente estudar 10 minutos todos os dias, até você dominar todo o conteúdo, lembrar todas as palavras, conseguir reproduzir todas as frases e ter certeza que você domina aquele conteúdo. Depois, é muito interessante também, se você puder revisar a lição e o vocabulário da semana anterior, para ver se você lembra de todos esses conteúdos. Tenha certeza de que você é capaz de entender e reproduzir frase por frase. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima Masterclass.